Lá. Vamos falar sobre como calcular a divisibilidade de um número por 2 até 9, tá? Hoje. Então, quando é que o número é divisível por 2? Então, para isso, eu vou escrever um número, por exemplo, da forma, por exemplo, 2123. Eu vou chamar essa parte aqui de x e essa aqui de y, tá? Então aqui vai ser, eu vou chamar de 10x, essa parte aqui, porque vai ser 212 vezes 10, né? Então, de forma genérica, eu posso escrever esse número como sendo 10x mais y. Essa primeira parte é divisível por 2, porque 10 é divisível por 2. Então, para o número ser divisível por 2, basta saber se y é divisível por 2. Isso acontece quando? Quando o número termina em 2, em 4, em 6, em 8 ou em 0. Então, o número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 8 e 6. E quando é que é divisível por 3? De forma similar, eu vou escrever esse número, vou escrever um número assim, ó. Só os dígitos. Então, seria A, B, C, D, E. Certo? Então, eu vou escrever assim. Esse número pode ser escrito como sendo 10 A vezes 10 a quarta, né? Mais B 10 a terceira, mais C 10 ao quadrado, mais D vezes 10, mais E. Esse número, eu posso escrever ainda assim, ó, como sendo 9 vezes 9 vezes 'esse número aqui, 10 9 vezes 10 a quarta, né? 9 vezes 11.000, 11.100 são, né? Então vai ser 10.000, vai ser o quê? Vai ser 9.999, que é o que está aqui, mais 1. Da mesma forma. Exato. Mais 109 mais 1000B, né? 1000B é o quê? 999 mais 1. Então, isso aqui, B. Mais 11 C mais 9D. Ficou faltando um de cada, né? Então ficou faltando um de cada. Então ficou faltando A mais B mais C mais D mais E. Ora, bolas, a gente sabe que o 9 está multiplicando aqui, ele é divisível por
por 3 e por 9, né, também. Então, para saber se uma é divisível por 3, basta saber se a soma de todos os dígitos desse número é divisível por 3. Para o 9 vale a mesma coisa, a mesma demonstração. Se a soma dos números é divisível por 9, ele é divisível por 9. Então vamos testar. Então, por exemplo, então basta a soma dos números ser divisível por 3 ou por 9. Então a gente já tem as regrinhas da divisibilidade por 3, né? A soma dos dígitos divide por divisível por 3. Nesse caso, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, 2.123 é divisível por 3? Basta somar os dígitos. Então, 2 mais 1, 3. Mais 2, 5. Mais 3, 8. 8 é divisível por 3? Não é. Então, ele não é divisível por 3. Isso aqui, 2.124 é divisível por 3? Então, você vai fazer o quê? Você vai somar 2 mais 1 mais 2 mais 4. Isso aqui vai dar o quê? 3 mais 6, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, ele é divisível por 3. E para saber se o número é divisível por 4, como é que eu faço? Então, eu vou escrever um número assim, ó. Um número, por exemplo, A, B, C, D. Eu escrevo ele como sendo 100 AB, que é os dígitos do número, né? Mais CD. 100 é divisível por 4, né? Dá 25. Então, para testar a divisibilidade por 4, basta saber se os dois últimos dígitos é divisível por 4. Certo? Então, basta saber isso. Então, por exemplo, 1024. Vou ver só o 24. 24 é divisível por 4? É divisível por 4, dá 6. Então, esse 1024 é divisível por 4 também. 1123 é divisível por 4? Basta verificar os últimos dois dígitos. 23 é divisível por 4? Não é. Então, o 1123 também não é. Certo? Então, é fácil essa regra. Só basta fazer isso. Divisível por 5. Como é que eu faço? Eu vou escrever o número assim, ó. A, B, C, D. Eu escrevo como sendo 10 vezes ABC mais D. D é divisível por 5. Então, basta saber se o D, que é um dígito só, é divisível por 5. Quanto é que ele é divisível por 5? Quando é 0 ou 5. Então, basta saber se o número termina em 0 ou 5. Eu já tenho informação se ele é divisível por 5 ou não. Então, por exemplo, 1051 é divisível por 5? Não, porque 1 não termina em 0 e 5, só vai estar terminando em 1. 1155 é divisível por 5? Termina em 5. Então, para saber se é divisível por 5, basta saber se o número termina em 0 ou 5. E divisível por 6? Como é que eu sei? Eu sei se ele é divisível por 6, se ele é divisível por 2, ou seja, se ele é par, e é divisível por 3. Daí eu sei se ele é divisível por 6 ou não. Então, por exemplo, 1155 é divisível por 6? Não, porque nem par não é.
Então já descarta aí. 1.230. É divisível por 6? É. Por que que ele é divisível por 6? Porque a soma, ele é par, né? Termina em 0. Ele é par. E se eu somar 1 mais 2 mais 3, vai dar 6, que é divisível por 3. Então ele vai ser divisível por 2 e divisível por 3. Então ele é divisível por 6 também. E para saber se o número é divisível por 7 ou não, como é que eu faço? Então vou escrever um número como sendo, você vai usar o mesmo modelo, né, ABCD, escrever como sendo 10 ABC mais D. E aí eu vou multiplicar tudo por 5. Multiplicar aqui por 5. Não afeta a divisibilidade por 7. Né? Daqui eu vou ter 50 ABC mais 5D. Né? Esse 50 ABC eu vou escrever como sendo 49 ABC mais ABC mais 5D. Então, para testar a divisibilidade do número, basta pegar o último número, multiplicar por 5 e somar o restante. Então, por exemplo, 501 é divisível por 7? Aí eu faço assim, ó. Pego o 1, que é o último dígito, multiplica por 5 mais 50. Daí eu vou ter o quê? 1 vezes 5. 5 mais 50, 55. E aí eu vejo se é divisível por 7. 55 é divisível por 7? Não é, né? Então não é divisível por 7. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. É fazendo o quê? Eu vou adicionar mais um termo múltiplo aqui de 7. Não afeta a divisibilidade. Então eu vou subtrair 7D aqui, ó. Daí eu vou ter 49 ABC, que é divisível por 7, mais ABC, 5 menos 7, menos 2. Então a regrinha é essa daqui, ó. Menos 2. Eu vou subtrair 2D. Desse restante, o 2D, o 2 vezes o último dígito. Então, por exemplo, 492. 492. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar 49, que é o restante, menos 2 vezes o último dígito, que é 2. Vai dar quanto aqui? 49 menos 4, que dá 45. 45 é divisível por 7? Não é, né? Então 492 não vai ser divisível por 7. Se em vez de 492 eu tivesse, por exemplo, eu vou pegar o exemplo mais simples aqui, 49, por exemplo, testar a divisibilidade. Aqui eu vou ter, vai acontecer o que aqui? Vai ficar 4 menos 2 vezes 8. Desculpa. 2 vezes 9. 2 vezes 9. Daí eu vou ter o que? 4 menos 18. Que vai dar menos 14. 14 é divisível por 7. Então 49 é divisível por 7. Certo? A gente pega um exemplo menor. Então é isso. Por 8. Por 8, eu vou
fazer exemplo parecido com o 2 e o 4. Então, eu vou pegar um número A, B, C, D, E e escrever como sendo AB mais AB vezes 1000 mais CDE. 1000 é divisível por 8, dá 125. Então, basta saber se CDE é divisível por 8 também. Então, por exemplo, 1000 vou colocar esse exemplo aqui, 1008. É divisível por 8? É, porque 8 é divisível por 8. 2124. 2124 é divisível por 8? E aí você vê se 124 é dividido por 8. Então você faz assim, 124 dividido por 2 dá 62. Dividido por 2 dá 31 e encerra por aí. Então não é dividido por 8. Certo? Então basta saber se os três últimos dígitos é divisível por 8. E por 9, a divisibilidade por 9 é similar a de 3, como eu já demonstrei aí. Basta saber se a soma dos dígitos é divisível por 9. Então você pode testar assim, é o mais simples. Você vai fazer, por exemplo, fazer esse número aqui. Ó. Ele é divisível por 9? Então vamos somar. Ó. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. 6 mais 1, 7, mais 4, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 3, 16. Então não é divisível por 9. Tá? Então se eu tiver, por exemplo, isso aqui é divisível por 9, aí você soma novamente, ó, 2 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4 mais 2. E aí você vai ter 3 mais 3 dá 6, 7 mais 6, né? Que é o restante, 13. 13 não é divisível por 9. Então não é divisível por 9. Se você escrever, por exemplo, 23.142, esse não vai, aí você vai somar, vai dar quanto aqui? Dá 2, mais 3, mais 1, mais 4, mais 2. E dá 2 mais 3 dá 5, mais 1, 6. Mais 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. 12 também não é divisível por 9. Então não é divisível por 9. Mas é divisível por 3. E você escrever agora, em vez disso, escrever isso aqui. Esse aqui é divisível por 9, porque se você somar vai dar 9, né? Então mais 1, 3, mais 4, 7, mais 2, 9, né? Então esse 2.142 é divisível por 9. E é isso. Por 10, a divisibilidade basta terminar em 0. Se termina em 0, é divisível por 10. E aqui englobamos todos, né? Do 2 até o 10. Até a próxima. Não esqueçam de curtir e compartilhar.